Tudo na paz, na bênção? Vamos ouvir a palavra de Deus? Pegue, por gentileza, as Escrituras. Profeta Abacuque, capítulo 3. Abra aí, por gentileza. Profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1. Pastor, onde fica o profeta Abacuque? Na Bíblia. Mas dá um sinal, fica depois de Naum, antes de Safonia. Pastor, deixa que eu acho sozinho. Mas quero estender também o meu boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os obreiros, obreiras que eu não vi ainda, que Deus abençoe a todos. Amém? Encontrou aí? Se não encontrou, você pode acompanhar no telão. Oração do profeta Abacuque sobre forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Amém? Vou reler. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Eu leio, e todos que estão comigo na sede estadual da Bahia, Salvador, em alto e bom som, tomando posse, repita comigo. Oração do profeta Abacuque, sob forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Crê nesta palavra? Você crê que Deus falará conosco? Por gentileza, desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor, a maior, a mais verdadeira e poderosa salva de palmas para esta palavra. Vai adorando o Senhor com as suas palmas, mas vai abrindo a sua boca, fazendo a sua oração e pedindo para que Deus fale contigo. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso. Senhor, a sua palavra vai ser ministrada. E essas pessoas não vieram aqui para ouvir o pastor Luiz. Que eu venha diminuir e o Senhor crescer diante de mim. E envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade. Que ela penetre no mais profundo da alma, no espírito desta pessoa. E produza, Senhor, o resultado para o qual está sendo enviada. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, diga glória a Deus. Podem se assentar, por gentileza. Profeta Abacuque, como eu disse, significa o que abraça, abraçador. Profeta Abacuque profetizou por volta dos anos 600 antes de Cristo e profetizou numa fase, numa época de grande apostasia da fé, onde a igreja estava sofrendo, onde
o povo de Deus estava virando as costas para Deus. E Abacuque, que muitos compreendem ser um levita da casa do Senhor, estava buscando meios de mudar aquela situação de esfriamento espiritual, aquela situação estava trazendo um sofrimento tão grande para este profeta, que ele não vê outra alternativa a não ser buscar a Deus. Aquilo estava tão intenso, tão forte, tão grande, e ele vai buscar o socorro de Deus. Mas ao buscar o socorro, ou seja, ele está vendo o peso. Mas é diferente, por exemplo, quando uma pessoa descarrega um caminhão de cimento, ele descarrega um caminhão de pedras, de blocos, e claro, ele vai cansar pelo esforço que ele fez, mas ele vai para casa tomar um banho, ele vai se alimentar, vai ter uma noite de sono, e no outro dia, se ele dormir bem, ele está restaurado para trabalhar de novo. Mas o peso espiritual é muito semelhante a quem carrega um peso como estes citados, porém muitas vezes a pessoa não consegue nem dormir. O peso, o cansaço é tão grande, as dores musculares são tão grandes, e digo por experiência, por algumas vezes na minha vida, já cheguei a terminar as reuniões de domingo, por exemplo, de Santa Ceia, em alguns estados, e o peso era tão grande, que segunda-feira, por exemplo, era folga pastoral, e eu não tinha forças para levantar da cama. Não conseguia encontrar forças para suspender o corpo e se levantar. Mas eu não tinha febre, eu não tinha dores de garganta, ouvidos, qualquer coisa. Mas o peso espiritual, o cansaço espiritual. E este homem de Deus, ele abre o seu livro explicando isso. Abacuque capítulo 1, versículo 1, ele inicia dizendo: o peso que viu o profeta Abacuque. E ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me responder? Até quando eu vou clamar e eu não vou encontrar respostas para aquilo que eu estou passando, para aquilo que eu estou vivendo, para aquilo que eu estou vendo? Até quando, Senhor, gritarei eu com violência, com força, com empenho, mas o Senhor não vai salvar, o Senhor não vai entrar com providência, o Senhor não vai fazer alguma coisa? E ele relata ainda mais, dizendo: por que razão me fazes ver a iniquidade, a perversidade, o pecado, o crime, e ver a vexação, a vergonha, o vexame,
estão diante de mim, e há também quem suscite a contenda e o litígio. Até quando, Senhor? Até quando que eu vou ver a perseguição se sobressair? Até quando que eu vou ver a vergonha se instalando cada dia que passa mais na minha vida? Até quando, Senhor? E ele vai citando as situações que ele está passando, as situações que ele está vivendo. Até quando? Até quando? E ele diz: quando eu acho que vai melhorar, a perseguição aumenta, a contenda aumenta, o levante aumenta. E ele chega ao ponto de dizer, no versículo de número 4, e por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Falso. O juízo sai enganoso, fraudulento. Até quando, Senhor? Até quando a vexação, vergonha, o sofrimento? Até quando clamarei eu e o Senhor não responderá? Gritarei com violência, mas a resposta não vem. E quem é que não passa por isso na vida? Quem é que não encontra situações que muitas vezes olha para aquilo que está passando e o até quando não faz parte das suas orações? Quem é que não olha e diz: Senhor, até quando meu casamento? Até quando a minha família? Senhor, até quando a minha vida profissional, a minha saúde? Até quando, Senhor? Quem não passa por isso? A questão é que este homem, quando abre este livro dizendo: o peso está muito grande, o peso está muito forte, está muito pesado, e Senhor, eu busco, mas eu não encontro. Porém, ele não termina o seu livro dessa maneira. Porque ele começa dizendo pelo peso, ele começa dizendo até quando, ele começa dizendo de vergonha, de sofrimento, de perseguição, de injustiça. E que muitas vezes, quando analisamos todos esses fatores juntos, é uma pessoa que sucumbiu, é uma pessoa que desistiu, uma pessoa que desanimou, uma pessoa que parou. E parou por quê? Por causa da injustiça, por causa da perseguição, por causa da falta de resposta de Deus. Mas ele não termina como um desistente. Ele não termina o livro dizendo que ele foi mais um daqueles que não conseguiu resposta e não conseguiu também sustentar a sua fé, mas pelo contrário. Ele termina o seu livro dizendo, Abacuque capítulo 3, versículo de número 17, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e no currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação.
ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja vaca nos currais, não importa o que não aconteça ou o que aconteça, mas de uma coisa eu sei: continuarei me alegrando no Senhor, continuarei exaltando Deus da minha salvação. Ou seja, não parece o mesmo profeta, não parece a mesma pessoa, não parece a mesma pessoa que estava começando e dizendo: até quando? Até quando? Até quando? O que mudou de Abacuque 1, versículo 1 a 4, para Abacuque 3, versículo 17 em diante? O que mudou? O que mudou? O que aconteceu? Aquilo que ele pediu a Deus. Muitas vezes ele estava pedindo justiça, Deus ainda não trouxe a justiça. Muitas vezes ele estava pedindo para que Deus tirasse a vergonha, mas Deus não tirou a vergonha. Ele pediu para que Deus falasse com ele, mas Deus não falou com ele. Mas no final, querido, o que mudou a história dele? Porque ele pediu o que estava na vontade de Deus. Não era a vontade de Deus fazer a justiça naquela hora, não era a vontade de Deus falar com ele naquele momento, não era a vontade de Deus qualquer outra coisa, mas ele fez aquilo que foi da vontade de Deus. O que é que ele pediu para Deus? Aviva, Senhor, a sua obra. Ah, querido, e muitas vezes nós estamos pedindo justiça, muitas vezes estamos pedindo força, muitas vezes estamos pedindo resposta, mas ele verdadeiramente pediu uma única coisa: Senhor, aviva a sua obra. E quando é que ele pediu avivamento? Quando é que precisamos de avivamento? Aviva, Senhor, a sua obra. Na onde? Olha para a pessoa e diga: nós lemos a palavra agora. Então você tem que saber, você tem que guardar isso. Quando é que o avivamento precisa vir? Aviva, Senhor, a sua. Quando? Olha para a pessoa e diga: no meio dos anos. Escute, começar, todo mundo começa. Ninguém precisa de avivamento no início. No início eu vou até o fim. No início vai dar certo. No início tudo é lindo, tudo é bonito. Ah, pastor, quando ele ria fazia covinha. Ah, pastor, eu olhei e disse: é ele, eu tenho certeza que é ele. Porque todo começo, como dizia minha mãezinha, vassoura nova varre bem. Todo início, nós vamos até o fim. Eu vou fazer até o fim essa dieta, eu vou até o final neste curso, eu vou até o final esta caminhada, eu vou até o final no propósito. E começar, todo mundo começa. Eu vou até o fim nesse namoro, eu vou até o fim nessa campanha, eu vou até o fim nessa decisão. Sim ou não? Porque começar todo mundo, porém o meio dos anos chega para todo mundo. O meio dos anos chega. É na hora que estamos caminhando e bate o meio dos anos, querido, querida, nós não sabemos se é adiante que queremos continuar, ou se queremos virar para lá, se queremos virar para cá, se queremos voltar. Será que eu estou namorando com a pessoa certa? Será que casei com a pessoa correta? Será que eu continuo no meu casamento? Será que eu continuo nessa igreja? Será que eu continuo sendo dizimista e ofertante? Será que eu continuo isso, aquilo? Porque o meio dos anos chega para todo mundo. O sábio Salomão escreve dizendo: melhor é o fim do que
o início de todas, ele pula o meio. Por que ele pula o meio? Porque ele estava desviado da presença de Deus. O meio chega para todo mundo. O que falar, por exemplo, de Elias, um homem de Deus, um homem que orava, pastor Gilmar, caía fogo do céu. E não era uma, duas vezes, não. Ele orava, Deus respondia. Um homem com tanta autoridade que um dia disse: segundo a minha palavra, não chove mais nesta terra e nem orvalho cai. Deus tranca o céu. Um homem cheio da palavra de Deus na boca, que olha para uma mulher que disse: nós não temos mais alimentos, eu vou fazer um pequeno bolo para mim, para o meu filho, nós vamos comer e morrer. Mas ele disse: assim diz o Senhor, da panela a farinha não se acabará, da botija azeite não faltará, até o dia que Deus mandar a chuva sobre. E da panela não faltou farinha, da botija não faltou azeite, até o dia que Deus mandou chuva sobre a terra, segundo a palavra de Elias. Escute, o filho daquela mulher morre. Ele entra no quarto, ora e diz: Senhor, devolve o espírito neste menino. E o menino voltou a viver. Mas este mesmo Elias, que desafiou os profetas de Baal, que levou todos para o Monte Carmelo, e todos conhecem a história, uma oração que não durou 15 segundos, e a palavra diz que o fogo caiu do céu, consumiu todo o sacrifício e a água. Ele matou os profetas de Baal, mas recebeu um bilhete enviado por Jezabel dizendo: assim como fez aos meus profetas, assim farei a você, até amanhã. Aquilo, pastor, chegou ao meio dos anos na vida dele. Ele foge para o deserto. Primeiro sintoma da depressão, se isolar. Segundo sintoma da depressão, ele diz: Deus, eu não sou melhor que os meus pais, me mata, Deus. Por quê? Porque chegou o meio dos anos para este homem também. Chegou o meio dos anos. Eu estou pregando para pessoas que não são super-homens. Eu não estou pregando para pessoas que são mulheres maravilhas. Que o meio dos anos chega para todo mundo. Seja ele obreiros, membros, pastores, pastoras, seja quem for. Todos passamos pelos mesmos pesos e as mesmas situações da vida. Muitos estamos sujeitos a esta situação, e não é o emprego que vai resolver, não é a palavra de amor do marido, da esposa, do pai, da mãe que vai resolver, não é, querido, querida, dinheiro que vai resolver. Mas o que é, pastor? Aviva, 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 Senhor, a sua obra. No meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Ei, avivamento, tornar a vida, sentir a vida, sentir-se vivo novamente. Compreende isso? Avivamento. E por muito tempo eu acreditava que avivamento era pulo, eu acreditava que avivamento era grito, que avivamento era sapateado. E por muito tempo ficava imaginando isso, mas descobri algo interessante: que o barulho não atrai a presença de Deus, mas é o contrário, a presença de Deus atrai o barulho. Porque aquele que começa a ouvir uma palavra como essa, e começa a compreender que Deus está no lugar, ele não consegue ficar calado, porque aquele que sente a presença de Deus, ele começa a glorificar, ele começa a sentir vontade de dar aleluia, de dar glória, de exaltar e glorificar o nome do Senhor. Será que só eu estou sentindo? Se tem mais alguém sentindo a presença dele, em nome de
que Jesus dá lugar a Ele e glorifique o nome dEle, porque esta noite Ele quer trazer o avivamento novamente. Ele quer trazer, tornar a vida novamente. Aviva, Senhor, a sua obra no meio dos anos. Ei, o meio dos anos chega para todo mundo, sabe? E nós precisamos compreender isso. Quando o profeta Abacuque ficou até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Ele disse: deixa, eu não quero mais saber. Eu não quero mais saber porque a vergonha está instalada. Eu não quero mais saber porque as coisas estão assim. Porque não, eu vou me preocupar comigo. Eu vou buscar o que eu estou precisando. E ele foi buscar avivamento. Quais são os 5 elementos do avivamento? Primeiro elemento, versículo 1. Oração do profeta Abacuque. O quê? Olha para a pessoa e diga assim: lembra no início? Lembra no início? Pastor Gilmar, lembra no início? Que a gente orava orávamos de manhã, orávamos meio-dia, orávamos de tarde, orávamos de noite, porque Jesus nos ensinou a orar sem, e o novo convertido tinha prazer em orar, porque ele sabe que a oração aproxima ele de Deus, que aproxima Deus dele. Então ele queria constantemente estar orando. E naquele momento de oração, o coração acalmava, o juízo voltava, a calma repousava. Mas chegou o meio dos anos e a pessoa não consegue orar mais 5 minutos. Não, uma oração para ficar boa, ela tem que passar de 5 minutos. Porque as orações que nós temos nos dias de hoje não são orações, só são petições. Senhor, cuida do meu filho. Senhor, abre porta de emprego. Senhor, protege a minha casa. Senhor, faz isso. Senhor, me livra. Senhor, isso. Senhor, aquilo. Mas isso não é oração. Isso é estar pedindo. Mas a oração de verdade, olhar para Deus e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo dia. Obrigado, Senhor, pela cama. Obrigado, Senhor, pelo banho. Obrigado, Senhor, pelo livramento. Obrigado, Senhor, por me dar a oportunidade de ter condições de orar ao Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, por o meu nome estar escrito no livro da vida. Obrigado, Senhor, por Senhor me amar quando eu ainda estava no mundo. Oh, querido, lembra quando você orava agradecendo, porque tudo aquilo que você precisava já tinha, que era a presença dele na tua vida. E a resposta de Deus para muitas vezes era: a minha graça te basta. E isso já te deixava satisfeito para dizer: glória, glória, glória ao Deus Todo-Poderoso. Cadê a oração? Não oramos mais. Chegamos na igreja de qualquer jeito, ninguém se prostra mais, colocava de joelhos, sabe? Pela oportunidade de chegar, dobrar os joelhos ali e dizer: Senhor, muitos estão perdidos, perambulando pela rua, sem saber o que fazer, mas glória a Deus que eu tenho aonde vir te buscar, ter um encontro com o Senhor. Louvado seja o teu nome. Mas não oramos mais. Não oramos mais.
oramos. Acabou. E acabou. Acabou. O primeiro elemento do avivamento não é grito, não é pulo, não é sapateado, é orar. Oração. É a oração que Deus quer ouvir da boca daqueles que o seguem, daqueles que buscam a sua presença. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não. Aviva, Senhor, a sua obra. Lembra? Segundo elemento do avivamento, oração do profeta Abacuque. E essa tradução não diz, mas na sua está escrito. Oração do profeta Abacuque em forma do quê? Diga de canto. Diga de canto. Está escrito aí na tua Bíblia? De canto. Lembra do primeiro amor? Que você dizia, eu não posso chegar atrasado na igreja, porque eu não posso perder o louvor. Não importava se a pessoa que estava cantando era afinada ou não. Não importava se os instrumentos eram afinados ou não. Mas quando chegava na igreja, no princípio, no primeiro amor, o diapasão era do céu, arrepiava o corpo, fechava os olhos e começava a louvar. E quem é que não tem o seu louvor? Quem é que não tem o louvor que entra e quando você escuta, ou quando você escutava, aquele louvor te fazia descer lágrimas no canto dos olhos? Quanto tempo faz que você não consegue mais chorar ouvindo o louvor? Porque, pastor, eu chorava, não chorava de emoção, não chorava porque era um louvor triste, não, mas porque a palavra diz que Deus habita no meio do louvor. E você sentia a presença de Deus, o corpo arrepiava, e você não queria perder de forma nenhuma o louvor, porque o louvor te trazia paz, a paz que excede todo entendimento. O Espírito de Deus repousava sobre a tua vida. Lembra disso? Cadê o louvor no carro hoje? Cadê o louvor no celular hoje? Cadê o louvor para dormir hoje? Cadê o louvor para ficar trabalhando hoje? Não, mas tem pessoas que têm duas playlists. São duas playlists. Uma para quando está com mais um crente do lado, e a outra é quando ele está sozinho. Aviva, Senhor, a sua obra. Lembra disso? Oh, meu Deus. Eu estava conversando hoje com a esposa do pastor Carlos, e ela me contando toda a trajetória desse propósito de oração que nós estamos pela recuperação do pastor Carlos. E ela estava dizendo para mim, pastor, eu chegava lá e ele em coma, mas ele em coma, os médicos dizendo, já era, não tem jeito, mas ela baixava no ouvido dele, e ela dizia, pastor, eu começava a louvar para ele, e aí, hoje, sabe, eu falei, o que você cantava? Oh, meu Deus. Ela dizia assim, eu cantava essa música aqui, pastor. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar, que suas promessas eu não vou viver, possuir a terra. E eu falei para ela, para,
porque esse é o meu louvor. Esse é quando eu cheguei na igreja, que tive um encontro com o Senhor, e só eu sei como estava, quando eu ouvi o louvor e dizia: será que um dia a minha vez vai chegar? Porque aviva, Senhor, a sua obra. Aviva. Volte a louvar como você louvava antes. Sabe, o mundo a cada dia que passa está procurando um Deus diferente. Todos os dias na internet uma pessoa está procurando um Deus diferente. Os influencers passaram a ser os deuses, ser seguidos, porque essa é a influência da música, porque essa é a influência do Uber, porque essa é a influência da arte, porque essa é a influência da luta, porque essa é a influência da prosperidade e milhões de seguidores. Mas deixa eu te falar uma coisa: enquanto o homem está procurando vários deuses, Deus continua procurando só um tipo de homem. Os meus olhos estão sobre a terra, à procura dos verdadeiros adoradores, dos que adoram. Será que existe dois aqui dentro? Ah, meu Deus, será que existe dois aqui dentro? Aviva, Senhor, a sua obra. No meio dos anos a notifica. Volta a adorar como você adorava antes, porque Deus tem saudades da tua adoração. Terceiro elemento, oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua... Oh, meu Deus. Olha para a pessoa e diga: lembra? Ei, lembra? Quando abri a palavra e você dizia: pastor, parece que não tinha mais ninguém no culto, porque esta palavra todinha era para mim. Lembra disso? Ouvi uma palavra que você nunca tinha escutado na vida, mas uma palavra que é mais antiga do que tudo que existe na terra. Por quê? Porque esta palavra é o livro mais antigo, porém o menos lido. Uma palavra que já existe há muitos anos atrás, mas que se renova a cada dia. Uma palavra que tem a garantia do autor dizendo: assim como a chuva e o orvalho cai do céu e para lá não tornam, assim será a minha palavra. Ela não voltará para mim vazia, mas produzirá o resultado para o qual foi enviada. Por que você está aqui nesta noite ouvindo este humilde pregador? Porque um dia esta palavra sacudiu teu coração. Eu não sei se era um homem ou uma mulher pregando, mas um dia você ouviu esta palavra e ela penetrou no mais profundo das juntas e medulas, entrou no fundo do teu coração. E quando perguntaram: quem aqui quer receber Jesus como seu único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador? Lembra disso? Lembra que você não aguentou, com vergonha mesmo, inseguro, trêmulo, levantou a mão dizendo: eu quero. E esta palavra produziu o resultado. Esta palavra, ela traz a cura. Esta palavra traz a libertação. Esta palavra traz avivamento. Esta palavra traz libertação. Esta palavra traz renovo. Esta palavra traz ânimo. Esta palavra traz salvação. Lembra quando você ouvia a palavra e a palavra produzia o resultado? Oh, Senhor, aviva a sua obra. Ei, esta palavra continua sendo a palavra. Esta palavra continua sendo viva. Esta palavra continua sendo eficaz. Esta palavra continua libertando, curando
curando, restaurando, transformando e edificando. Ei, não foi a palavra que mudou, fomos nós que enferrujamos, fomos nós que esquecemos que o meio do caminho chegou, que chegou o meio dos anos. Mas hoje, aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva a sua obra, Senhor, e esta palavra vai voltar a produzir o resultado, porque Ele mesmo garante, dizendo: passarás os céus, passarás a terra, mas a minha palavra não passará. A promessa que Ele fez na tua vida ainda está valendo, a palavra que foi liberada na tua vida ainda é verdadeira, ninguém pode anular, ninguém pode apagar. Será que tem alguém que acredita nesta palavra? Ah, meu Deus, ouvi, Senhor, a tua palavra. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, como é bom. Nós somos privilegiados, porque em muitos lugares as pessoas estão sedentas da palavra. Você está no ministério da palavra. Aqui não passamos 40, 50, uma hora louvando, e fulano está com a oportunidade aqui, ciclano está com a oportunidade ali, o outro não. Nós damos prioridade, porque é ela que cura, é através da palavra que se restaura, é a palavra que liberta, é através da palavra. Em nome de Jesus, não despreze a palavra. Aviva, Senhor, a sua obra. Sabe, hoje todo mundo tem acesso à palavra, mas a primeira coisa que faz é abrir o celular para ver o Instagram, para ver o Facebook, para ver o WhatsApp, mas nunca é para ler. Você pode esquecer o celular, você pode descer a rua da tua casa, mas você volta para buscar. Mas esquece a Bíblia. Eu não volto para buscar. Ninguém volta para buscar. Não, pastor, porque eu já tenho no celular. Você entendeu a referência? O avivamento. Quarto elemento do avivamento. Oração do profeta Abacuque em forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e... diga temor. Lembra disso? O temor de Deus, no princípio, estava na vida da pessoa. Agora ela ouviu a palavra ouviu, produziu o resultado para o qual foi enviada. E o temor tomou conta dela. Quer beber? Não, não quero. Quer fumar? Não, não quero. Vamos transar? Não, não transo mais. Por que não transa mais? Porque agora eu temo ao... Não minto mais, não engano mais, não roubo mais. Por quê? Porque agora eu temo ao... Temor não é medo. Temor, consideração, reverência, respeito. E Deus não abre mão disso. Ele diz: o filho honrará o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde está o meu? Porque hoje
chegou o meio dos anos, acabou o temor. Acabou o temor, agora vamos ali transar, a gente pede perdão, está tudo bem. Vamos fazer coisas erradas ali, está tudo bem. Não, não está tudo bem não. Não está tudo bem não, não está tudo em paz não. O temor nunca pode acabar. E pessoas cada dia, pastores, pastoras, obreiros, obreiras, membros. Aviva, Senhor, a sua obra. E o quinto elemento, Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 16. Diz assim a palavra: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha. A pessoa não é fria e não é. Ela ora está assim, outra hora está assado, pastor Gilmar. Porque uma pessoa fria, ela sente o frio espiritual, ela diz, eu preciso me aquecer. E a pessoa que está quente, ela diz, eu preciso me manter aqui. Mas o que está morno, ele acha que não precisa nem de um. Olha para você hoje. Cadê os testemunhos? Cadê as experiências? Por que o novo convertido começa a contar testemunho um atrás do outro? Porque ele está no primeiro amor. Porque ele está no temor, ele está na palavra, ele está no louvor, ele está na oração. E começa a pipocar testemunho aqui, testemunho ali. Aí o tempo vai passando, ele vai amadurecendo. Não, ele vai enferrujando mesmo. Vai chegando no meio dos anos na vida dele. E aí, já não preciso mais orar como eu orava antes. Já não preciso mais ler a palavra como eu lia antes. Já não preciso louvar como eu louvava antes. E o temor vai indo embora. E quando vê, ela está na igreja, mas está no mundo. Porque as coisas não acontecem mais na vida dela. Mas hoje, Deus tem um avivamento para a tua vida. Por quê, pastor? Porque João disse, eu vos batizo com água para arrependimento dos pecados, mas virá um que é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Será que alguém hoje quer avivamento? Será que alguém hoje quer tornar-se vivo? Coloque-se de pé, por gentileza. Coloque-se de pé. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Eu sei que muitos precisam de prosperidade. Eu sei que muitos precisam de cura. Eu sei que muitos precisam de porta de emprego. Eu sei que muitos precisam de livramento, libertação, de paz. Mas nada disso vai resolver se não tivermos o avivamento. A presença dele é tão importante, tão importante. Por isso, reflete. Como é que você está? Será que não chegou o meio dos anos para você? Você já não louva mais como você louvava. Você já não ora mais como você orava.
Você já não frequenta mais a igreja como você frequentava. O temor estava na tua vida. Mas hoje, aviva, Senhor, a sua obra. No meio dos anos, a notifica. Se chegou o meio dos anos para você, querido, querida, em nome de Jesus, lembra-te aonde caíste. Arrependa-te e volte ao primeiro amor. Ora bacalabassuri andalas, ricalabassuri calabahai. Ai, aviva, 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 Senhor. A única forma de vivermos o avivamento é pedindo a presença dEle. E a presença dEle chama-se glória. Glória significa presença. Quanto mais glória você dá, mais a presença você vai sentir. Ah, querido, querida, porque o ambiente está propício para isso. Oração do profeta Abacuque em forma de canto: aviva, Senhor, a sua obra. Nós vamos louvar, nós vamos adorar. Você recebeu a palavra, começa a dar glória, começa a dar glória. Vai dando glória, 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 glória. Você que há muito tempo não glorifica, você há muito tempo que não adora, você há muito tempo que não fala em línguas, aviva, Senhor, aviva, Senhor. Da glória, da glória, da glória, é isso. Vai dando glória, 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 glória. Feche os seus olhos e glorifique. Feche os seus olhos e adore, 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 adore. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, outras línguas, alguém começou a falar. Alguém sem entender pergunta: de onde vem esse poder? Do outro lado, um povo começa a dizer: me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Me batiza com fogo, me batiza com fogo, me batiza com fogo, Espírito de Deus. Levante a sua mão e comece a adorar. Se encha da presença dEle. Deus está com saudade do teu louvor. Deus está com saudade da tua adoração. Deus está com saudade da tua busca da liberdade, da liberdade. Busca, 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 busca. Espírito de Deus. Cheio, 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 cheio. Espírito de Deus. Oh glória. Volte, volte. Olha aí que coisa linda. Mata a saudade, mata a saudade. Essa presença é única. Essa presença que renova, essa presença que fortalece.
essa presença que cura, essa presença que liberta agora. Ele está aí, Ele está aí, Ele está aí. Seja cheio, cheia do Espírito Santo. Ah, querido, quando a presença dele chega, não tem quem aguenta. Adore, pule, cante, exalte. Algo está sentado no trono, e ao Cordeiro, aleluia, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Seja a honra, se declare, declare a Ele. Seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declare, declare. Senhor, eu sou minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio dos séculos dos séculos. Seja a honra, seja Rabacalabassuri calabahai. Rabacalabassuri ni ni ni. Aviva, 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 Senhor. Aviva a sua obra. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Recebe o que é teu, Senhor. Recebe o que te pertence, Senhor. Toda adoração, todo louvor, toda glória.
Oh Senhor, enxerga o teu filho aqui, enxerga a tua filha aqui. Meu Deus, meu Deus, o que é isso, Senhor? Cheio, cheio. Não para mais. Oh, glória. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja vaca nos currais, mas eu continuarei me alegrando no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Quem toma posse, aplauda bem forte ao Senhor. Oh, glória. Amém. Eu quero saber se tem alguém nesta noite, porque ele diz: todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre minhas alturas. Deus é o Deus da salvação, e todos nós precisamos estar em Deus, e a única maneira de você estar em Deus é seguindo o que o Senhor Jesus nos ensinou. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se tem alguém nesta noite que ainda não o confessou como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, pastor, eu quero fazer isso hoje, eu quero esse Deus de salvação na minha vida, então recebe Jesus hoje como teu Salvador. Se tem alguém que nunca fez isso e quer fazer isso hoje, dá um sinal bem alto assim: pastor, eu quero receber Jesus hoje. Tem alguém? Dá um sinal bem alto assim: pastor, eu já recebi, mas confesso que no meio dos anos chegaram para mim, pastor. Chega para todo mundo. Chega para todo mundo. Chegou para Elias. Deus precisou renová-lo. Elias, sai da caverna, Elias, o que fazes aqui? Então, se tem alguém que está afastado e quer voltar hoje, dá um sinal bem alto que eu quero orar por você. Pastor, eu quero voltar, estou afastado, afastada. Tem alguém? Todos estão firmes? Tem alguém que ainda não é batizado nas águas depois de adulto? Pastor, eu ainda não me batizei. Faça assim para eu te conhecer. Todos são batizados? Todos batizados? Amém. Então se assente aplaudindo bem forte ao Senhor. Abra mais um pouco comigo a palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18. Lucas 18, 18. Jesus está ministrando quando um jovem faz uma pergunta a Jesus, e ele diz assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, de principal, de importante, dizendo: bom mestre, o que hei eu de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse-lhe:
E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E aí diz assim a palavra: e disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito, olha isso. Ele estava preocupado com a salvação. Jesus disse: a salvação vem de você obedecer a palavra. Isso eu já faço desde a minha mocidade. Só que aí Jesus olha para ele, e Jesus tem o discernimento, porque Jesus enxerga que ele é uma pessoa rica. Ou seja, por ele não ter certeza da salvação, ainda não era um seguidor de Cristo, e ele adquiriu o bem material pelo material como sendo a sua importância. Aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Então Jesus enxerga que o coração daquele jovem estava no bem material. Pastor, quer dizer que é pecado ser rico? Não. Abraão foi muito rico, Isaac foi muito rico, Jacó muito rico, José, Davi e tantos homens. Não tem problema nenhum ser rico. A questão é que quando eu adquiro a riqueza material através do material, eu me torno um materialista, um acumulador material. Então o meu coração passa a estar no material. É diferente quando eu enriqueço de forma espiritual, porque a riqueza espiritual, a palavra diz: as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então quando a pessoa enriquece através de Deus, o bem mais precioso dela não está no bem material, está na presença de Deus. E você vê isso em Davi. Davi pecou. Quando Davi pecou, ele podia perder tudo. Ele diz na oração: Senhor, não retires de mim o teu. Ele poderia dizer: não retire a minha riqueza, o meu trono, o meu reino, mas não retire de mim a tua, porque ele não era materialista, mas Davi era rico, abençoado. Quando a pessoa é materialista, Jesus vai dizer: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino. Mas o rico que ele está dizendo é o materialista. Eu casei em 1990. 1990, se Deus quiser, esse ano eu faço 36 anos de casado. Quando eu casei, foi bem no meio do plano Collor. Quem lembra do plano Collor? Levanta a mãozinha assim. Os mais jovens não têm nem ideia quem é o Collor. Mas todo mundo dormiu rico e acordou. Eu dormi liso, acordei liso. Eu não tinha. Do jeito que eu dormi, eu acordei na segunda-feira, vi aquele alvoroço, mas para mim não mudou nada, pastor Gilmar.
Mas muitas pessoas, a senhora pode me corrigir se eu estiver mentindo, muitas pessoas na segunda-feira morreram. E outras se suicidaram. Por que que eles fizeram isso? Porque na hora que abriram a conta, não tinha, quer dizer que a vida deles estava no bem material. Então o Collor pegou o dinheiro de todo mundo, depois se resolveu, demorou aqui, fez dali, fez assado, mas devolveu. Mas imagina as pessoas que morreram por causa disso, porque não suportaram. Então quando Jesus fala para este jovem: vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me, Jesus não estava dizendo que ele seria pobre, que ele seria uma pessoa abandonada. Jesus disse: me segue. Amém? Aí, o que ele deixou de ganhar? Porque depois os discípulos ouviram isso e foram conversar com Jesus, versículo 28. Olha isso. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhe disse: na verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino, o reino de Deus, e não haja de receber muito mais quando... E na vida, e na idade vindoura, vida. Então a promessa dele ainda é para este tempo, para este mundo. O que ele perdeu, fica tranquilo que o que você fez pelo reino de Deus, ele estava dizendo para aquele jovem. Fica tranquilo que o que você tirou do teu pai, da tua mãe, porque quando você oferta, quando você devolve o dízimo, você está fazendo exatamente isso. Você está tirando do filho, você está tirando do pai, você está tirando da mãe, você está tirando de si mesmo, você está tirando da tua casa, sim ou não? Mas ele diz: ainda nesta vida e na vida futura, a vida, quem crê em Jesus? A pergunta é: você pode ser como aquele jovem, virar as costas e ir embora, ou você pode dizer: o meu maior tesouro é o reino de Deus, e colocar o seu melhor nas mãos do Senhor, e pode ter certeza que Ele vai te abençoar ainda neste tempo, porque Jesus vela pela sua palavra. Crê nisso? Pega a tua oferta, se coloque de pé, pega o teu santo dízimo. Pastor, vou devolver o santo dízimo. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Pastor, eu vou passar o cartão de débito ou crédito. Procure os nossos pastores, estão com a maquininha na mão. Pastor, eu vou fazer uma transferência eletrônica. Pega o teu celular, faz um Pix agora. Fazendo o Pix, manda o comprovante no WhatsApp 992820481. Facinho, e você vai receber a oração de prosperidade no teu impresso, no teu comprovante de depósito. Vem aqui à frente. Levante o teu empréstimo, teu santo dízimo. Pastor, hoje eu não trouxe, mas se coloque de pé, eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, foi ministrado a palavra de prosperidade na vida do teu filho e da tua filha. Aquele jovem perdeu, meu Deus, uma grande bênção do céu, porque estava pegado às coisas materiais e saiu com as coisas materiais. Mas as coisas materiais são passageiras. A riqueza que o Senhor traz na vida dos teus servos, ela não acrescenta dores. E eles estão colocando diante do teu altar o melhor aqui, Senhor. Estão deixando casas, estão deixando pais, mães, filhos, filhas, por amor do reino de Deus.
Então se agrada da atitude de cada um, até mesmo aqueles que hoje não tiveram, mas que vão trazer até a Santa Ceia, domingo. Meu Deus, surpreenda ele e ela, abrindo as janelas dos céus e derramando sobre eles uma bênção tal, que advenha a maior abastança, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Venha com alegria, deposite na arca do tesouro, louvando ao Senhor assim, ó. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será, pelo poder de Deus. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será, pelo poder